Olá, sou Samanta Brasil da Lente Escarlate e a gente está aqui cobrindo o festival, uma amostra de Tiradentes de cinema. E aqui ao meu lado, Jéssica Queiroz, que acabou de exibir o seu curta Peripatético, uma sessão muito bacana que colocou alguns filmes em confronto, que são filmes que retratam o real, né, que é o foco muito grande desse festival esse ano, que é o chamado realista. Então, assim, você recentemente fez um post no Facebook falando sobre as imagens de violência que estão muito presentes no nosso cinema. E o seu filme traz algumas imagens também, só que de uma forma lúdica. Então, eu queria saber que você falasse um pouquinho mais sobre isso também, assim, como a gente pode falar sobre violência, fazer uma crítica social, que o seu filme é muito uma crítica social, uma crítica racial, inclusive, né, sobre o racismo, e como a gente pode fazer isso de outras formas que não simplesmente reiterando essa violência para a pessoa que está assistindo isso, né? Eu acho que a parte lúdica do filme vem muito da Raj. Eu acho que é essa cabeça pra fora que ela consegue, que eu acho que vem muito da animação, por ela ser animadora. Eu acho que isso vem muito dela, assim. Então eu acho que esse exercício pra ela é muito mais fácil do que eu acho que pra mim, assim. Mas fazendo o período eu tive que me exercitar essa coisa de fazer aquela cena do ketchup. Pra mim era difícil imaginar isso. Então eu acho que não é fácil criar uma coisa tão lúdica, mas eu acho que existem outras formas de você contar uma história de violência e não mostrar um corpo, assim. Eu acho que tem vários filmes que mostram, Tentei é um deles, assim, que fala de violência, mas você nunca tem o ato da violência em si. Eu acho que é até mais inteligente você não mostrar o ato, né? Pode criar mais potência, inclusive, né? Sim, uma catarse mais forte para quem sim. está assistindo. Porque quando você mexe com o imaginativo da pessoa, é muito maior, né? Do que você colocar aquilo na tela e tal. Mas eu acho que não tem muito segredo. Eu acho que é evitar mostrar o óbvio. Uhum. É uma cena com corpo, como é que eu posso recriar isso? Como é que eu posso... É um exercício, eu acho, né? Se você repensar um pouco. Demora mais, dói mais. Mas não sei, eu acho que acho que o seu filme até cresce mais. E aí, nesse sentido, a gente tem aquela primeira tomada do seu filme, que é muito bacana, depois das entrevistas, né, sequência de entrevistas, que é a protagonista andando, né, no plano de sequência, onde no mundo da cidade vai aparecendo um monte de imaginação, como se fosse o pensamento dela. Né? Então, como é que vocês compensaram também de criar essa imagem no muro, que foi bastante original e inusitado? Quando a gente estava pensando a cena do muro, na descrição no roteiro já tinha que ia ter uma intervenção gráfica, mas a gente não sabia o que colocar nessa intervenção, né, nesses desenhos. Aí isso veio um pouco da direção de arte, de mexer um pouco com... A gente queria fazer uma evolução de traço. Então os primeiros traços são bem fininhos, são coisinhas mais minimalistas, e você vai até no grafitão mesmo. A gente queria contar um pouquinho da história do que é ilustração e tal. Com isso e fazendo os elementos que dialogassem com o que ela tá falando, assim. E tem outros que também não dialogam, mas são coisas que aquela exatamente foi a Raj quis criar naquele muro, assim. Aquele muro demorou muito pra fazer, porque ele tá totalmente limpo aquele muro é na rua de trás da minha casa, aliás. Ele tava todo cinza, bem Dória. Então foi tudo criação de vocês mesmo. Foi, né? Até a sujeira de grafite mesmo da parede, foi tudo composição e tal. Eu acho que foi uma das coisas que mais deu trabalho na pós, assim, foi aquele muro. E é interessante que o seu filme também parte de um lugar de pensar o que é o trabalho para jovens. E nesse sentido ele dialoga muito com o filme do Gabriel Martins, que é o Nada, né? Onde lá a personagem dele pode se dar ao luxo, né? E pensa essa situação de não fazer nada, como muitas pessoas da classe média alta, pessoas brancas, geralmente fazem, enquanto que isso geralmente não é dado para as pessoas negras. Enquanto que você, no seu filme, os seus personagens protagonistas estão discutindo justamente isso, né? É uma questão diferentes, então tem uma dialética entre eles, e cada um tem uma vontade própria, e nesse sentido tem uma cena que eu acho maravilhosa desse filme, que eu adoro, que é a cena da piscina, do ponto de partida, que eu acho interessantíssimo, que você coloca de cara pra gente uma alegoria tão fácil
né, de uma forma tão simples, uma coisa que é óbvia, mas que a gente realmente não consegue falar muito, né? Os diferentes pontos de partida de cada um. Sim. E aí você cria aquela piscina com os nadadores, cada um do seu jeito, né? O nadador super atlético, a moça que você vê que não tem muito jeito com esporte. Então, quer dizer, cada um da sua forma. E é uma alegoria super simples de criar. Fica pensando, e aquilo se encaixou muito bem no seu filme, que vai muito na montagem do filme, né? Como é que vocês pensaram nessa cena? Da piscina. Da piscina. Essa coisa da competição e criar os personagens, né, que tava composto naquela cena, a gente não tinha descrição de personagem, então a gente sabia que o cara preparado tinha que ser um cara atlético e tal, com o modo que a gente pediu no Facebook figurante foi maravilhoso. A gente quer um cara alto, forte, e a gente fez bem zoando mesmo. E aí veio um monte de gente marcando uns menininhos branco fortão. E aí os outros falaram assim, uma tem medo da água. Como é que essa menina que tem medo de água? Como é que é o garoto que só sabe nadar no mar? Então foi colocando pessoas que não têm aquele perfil atlético que aquele cara tem. E a gente criou assim, uma identidade pra cada um, assim, um mais nerdzão e provavelmente deve ficar comendo porcaria na frente da... E isso tudo pra falar como o vestibular é injusto, né? Você coloca... Cada pessoa tem um modo diferente de aprender e de mostrar suas ideias, e você coloca numa forma que é o vestibular, assim. Então, aquela coisa, se você não é treinado desde pequeno, isso vai ser muito mais doloroso e muito mais difícil, assim. Sim, e o que o filme nos traz também é essa coisa da escolha, né? Que a escolha nunca é uma escolha, né? Não. É uma falsa realidade que a gente cria, que as pessoas podem escolher livremente qualquer coisa. Quando, na verdade, a cultura, o meio social, tem vários cerceamentos que nos produzem escolhas limitadas ou não de vida, né? Então, esse filme também traz bastante esse tipo de questão. Sim, a gente percebe até no diálogo entre eles mesmos, né? Uma está estudando vestibular, a outra quer procurar um emprego para poder conseguir pagar a universidade, e o rapaz que aparentemente só quer jogar videogame. Sim, né? Sim. Eu acho que quando a gente está na periferia, a gente não tem escolha mesmo, assim. Eu queria muito só fazer cinema na vida. Não posso, tenho que pagar conta. Eu ajudo em casa. A gente tem essa obrigação de ajudar em casa, né? Eu acho que quando você é classe média, é muito teu pai que banca suas coisas. Não, a gente tem que trabalhar para poder ajudar a pagar as contas em casa e tal. E isso, acho que perpetuou quase que a equipe inteira do filme, né? Por isso que é tão difícil pra gente gravar também. Eu acho que o cinema pra gente é escolha, assim, porque a gente faz tanto porque quer aquilo, porque a gente tem vontade, porque a gente acha que é necessário, que acaba sendo, sei lá, um sacrifício que a gente faz mesmo pra fazer, porque senão a gente podia seguir nossa vida só trabalhando no nosso emprego no dia a dia e beleza, assim. Eu acho que seria muito isso, as coisas que são empurradas pra gente e a gente tem que aceitar ou não, mas quando a gente não aceita também tem vários fatores graves que vêm respondendo isso na vida e tal, mas acho que é isso, a gente respondeu. Legal, não respondeu, claro. E aí a gente vê que o teu filme tá passando em muitos festivais, em muitos lugares, com inúmeros prêmios, inclusive, né, tá ganhando vários prêmios. E a gente vai curioso saber qual é os seus próximos passos na carreira, se tem já projetos do cinema no futuro, o que você está pensando, se tem alguma coisa que pode falar pra gente já. Eu tô gravando, quer dizer, a gente tá em pré, a gente vai começar um documentário que chama Onde Estão Elas. A gente vai falar sobre as mulheres negras no cinema, a gente viu que é necessário falar disso. Principalmente por levantar memórias de cenas como a Adélia Sampaio, ou registrar momentos importantes, tipo Glenda Nicásio em Brasília. Falar de mulheres que estão fazendo, que fizeram essa base que eu tô, e a Ana Júlia e várias outras meninas, né, da minha geração
Estão aí desfrutando um pouco de... lutando também, mas eu acho que a gente desfruta um pouco da Criar luta esse dessas documento mulheres. mesmo, né? Que a gente percebe que muitas vezes quando a gente vai estudar mulheres, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir referências. Sim, a gente precisa falar porque essas mulheres simplesmente vão sendo apagadas da história do cinema porque não tem um registro, o filme sumiu, e quando a gente percebe não há uma valorização delas, a gente não consegue ter acesso a esses filmes, né? Sim. Por isso que esses documentos são muito importantes. Sim, precisa falar dessas mulheres, né? Eu acho que é por isso que esse documentário tá vindo, assim. Bom, então guardamos o documentário. Obrigada, Jéssica. Obrigada. É isso aí.